Tô aqui, ó, só observando, hein? Você que foi mão de vaca e não quis contratar um arquiteto porque era só uma reforminha. Deus tá vendo, hein? Oi, povo mais bonito desse Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma conversa boa aqui no AP17. Hoje o assunto é reforma. Eu vou te dar algumas dicas pra você não fazer cagada aí na sua casa. A primeira dica é, então, meça. Meça tudo que você tiver, todos os ambientes, todas as circulações, todas as distâncias entre um móvel e o outro, meça. Não confie só na sua percepção visual, senão depois você compra um sofá, daí não cabe na sua sala. Na segunda dica eu vou te dar algumas medidas básicas. Eu vou começar pelo quarto. Quando você tem a cama e na frente você tem a parede ou algum armário, a distância entre esses dois objetos é de 70 centímetros. A altura da cama você deve respeitar entre 45 a 55 centímetros. Eu vou te dar agora a medida padrão das camas. Solteiro, 90 por 1,90. Casal, 1,40 por 1,90. Queen, 1,60 por 2. E a King, que é a maior de todas, que é 1,90 por 2. Vou te dar agora a circulação da mesa de jantar. Quando você tem uma cadeira muito próxima de uma parede, já fui em várias casas que eu fui sentar, quando fui levantar, vou arrastar a cadeira bate na parede. O que a gente tem que ter? No mínimo 60 centímetros para essa circulação. Vou te dar agora a medida de tomadas e interruptores. Quando você tem um interruptor, você deve colocar ele a 1,10 m do chão. A tomada, quando ela é tomada baixa, ela deve estar a 30 centímetros do chão. Não esquece de alinhar as duas e deixar sempre elas no mesmo eixo. A próxima dica é muito importante. Roupeiros. Quando a gente vai fazer um roupeiro com porta de abrir, porta comum, a gente tem que ter pelo menos 55 de profundidade. Quando tem uma porta de correr, você já tem que ter uma distância um pouco maior, 60 centímetros. Por quê? Se caso você fizer uma medida inferior a essa, as suas roupas vão amassar. A terceira dica é forro de gesso. Se o seu pé direito ele tem menos que 2,70, aborte a ideia de fazer o forro de gesso. Abuse das iluminações indiretas e se, caso o seu apartamento ele já tenha forro de gesso, tenta dar uma abridinha no teto e verificar qual que é a distância que ele tem em relação à laje. A quarta dica é a cozinha. Geralmente quando você tem a bancada da cozinha, ela vai medir 90 centímetros de altura. Não subestime uma diferença de 5 centímetros, porque essa diferença ela pode te trazer um desconforto. Coifas. A gente tem duas medidas, para fogão a gás e para fogão elétrico. Para fogão elétrico, a gente geralmente usa 65 centímetros do fogão até o início da coifa. Para fogões a gás, a gente usa de 70 a 80 centímetros do fogão até o final da coifa. Eu já cansei de ir na casa da minha sogra e ter que cozinhar batendo a cabeça na coifa. Beijo, sabe? Sendo assim, em nenhum dos casos ultrapasse de 80 centímetros. A quinta dica são as cubas. Sempre que você for reformar, escolha antes qual tipo de cuba que você quer usar, porque ela vai influenciar na altura do ponto da água e da bancada também. A gente tem vários tipos de cuba. Tem de sobrepor, de encaixe, semi-encaixe, tem diversos tipos. O ponto da cuba deve ficar a 85 centímetros do chão e dependendo do modelo da cuba, a bancada ela deve ser mais baixa. Então, gente, é isso e eu quero relembrar pra vocês aqui que isso foi só algumas dicas, mas que é muito importante, contrate um profissional ou eu. E se você não assistiu o vídeo do porquê contratar um arquiteto, clica aqui em cima, ó, vai estar aqui o linkzinho. E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá aquela inscrevida e clica na sinolinha. Beijo!